A paz do Senhor, irmãos. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 38 ao capítulo 40 de Gênesis. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. E também não se esqueça de compartilhar o vídeo. Vamos começar. Capítulo 38 de Gênesis. Nesse tempo, Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Hira. E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Tornou ela conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe, quando ela o teve. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão, e, cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita a descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou ele. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolá-lo, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas, e ele e Hira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, e se cobriu com um véu. E assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela não fora dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era a sua nora. Perguntou-lhe ela: Que me darás para estares comigo? Respondeu ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: Dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: Que penhor é o que te darei? Disse ela: O teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para receber o penhor da sua mulher, da mão da mulher. Porém ele não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: Deixa ficar com o Senhor, com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não achaste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: Tirai-a para fora, e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora,
mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem essas coisas eu concebi. Disse mais: reconhece, peço-te, de que são estes o selo com o cordão e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu. Pelo que ela disse: como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e foi chamado Zerá. Agora o capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do Senhor, o egípcio, do seu senhor, o egípcio. E viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. E assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dá ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pagando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouviu-se para ela no caminho, e disse: quem vem? E disse: vem, deixou aqui a sua capa, e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo seu senhor ouvido essas palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Agora capítulo 40. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito,
pelo que se indignou Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que o servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um sonho na mesma noite, cada um seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho e ninguém há de interprete. Pelo que lhes disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregando o copo na mão de Faraó, Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará o teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim ao Faraó, e tira-me desta casa, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam no cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: Essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro. Este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 14 de janeiro, onde nós lemos o capítulo 38 ao capítulo 40 de Gênesis. Amanhã nós iremos fazer a leitura do dia 15 de janeiro, onde nós iremos ler os capítulos 41 e 42 de Gênesis. Relembrando o que eu disse no começo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.